Antes de Alexandre, o Grande, antes do Império Romano, e mesmo antes de Atenas atingir seu auge, existiu um homem chamado Ciro. Conhecido como o Grande, ele ergueu o maior império que o mundo já tinha visto, um colosso que se estendia por continentes. Reis e nações se curvavam diante de sua diplomacia e de seu poder militar. Mas a sua jornada de conquistas, aparentemente imparável, terminou de forma abrupta e brutal, pelas mãos de uma mulher. O nome dela era Tomíris, rainha dos Masságetas, um feroz povo nômade das estepes da Ásia Central. Ela não apenas enfrentou Ciro, o homem mais poderoso de sua época, como o derrotou de uma maneira que ecoaria pela eternidade. Hoje, vamos cavalgar pelas planícies do tempo para desvendar a história da rainha que ousou desafiar o maior conquistador da antiguidade. Prepare-se, porque esta não é uma fábula. É uma saga de coragem, vingança e liberdade. Liberdade. No século VI a.C., o mundo conhecido estava sendo redesenhado. A Pérsia, sob o comando visionário de Ciro, o Grande, emergia como a superpotência absoluta. Cidades lendárias como a Babilônia, com suas muralhas impenetráveis, caíram diante do seu exército. O Império Persa se estendia da costa do Mediterrâneo até as fronteiras da Índia. Era uma máquina de conquista. Mas ao norte, para além das montanhas e das vastas planícies, vivia um povo que não conhecia muralhas. Os Masságetas. Parentes dos temidos citas, eles eram mestres da cavalaria e do arco. A sua casa era a estepe, o seu teto, o céu. Eram nômades, guerreiros, um povo para quem a liberdade não era uma ideia, mas o próprio ar que respiravam. Eles não se curvavam a reis estrangeiros, e o seu espírito era tão indomável quanto as terras que habitavam. E quem liderava esse povo orgulhoso? Uma mulher chamada Tomíris. Sabemos pouco sobre sua juventude, mas o historiador grego Heródoto nos conta que ela assumiu o trono após a morte de seu marido, tornando-se a rainha guerreira dos Masságetas. Num mundo antigo, esmagadoramente dominado por homens, Tomíris não era apenas uma figura decorativa. Ela era a comandante suprema do seu exército e a guardiã do seu povo. Era mãe e general, governando com uma firmeza que impunha respeito. Ela era a personificação da liberdade das estepes. Enquanto isso, Ciro, o Grande, já senhor de um império vastíssimo, não estava satisfeito. A ambição de um conquistador nunca descansa. Seus olhos se voltaram para o norte, para as terras dos Masságetas. Para ele, conquistar Tomíris significava consolidar seu domínio sobre toda a região e garantir sua fronteira. Ele tentou primeiro a sua tática preferida, a diplomacia, que neste caso era uma forma de manipulação. Ciro propôs casamento a Tomíris, um movimento astuto. Ao se casar com a rainha, ele uniria os dois povos sob a sua bandeira, absorvendo pacificamente o território dela. Mas Tomíris viu através do véu da proposta. Ela entendeu que o anel de casamento era, na verdade, uma corrente. Ela não se casaria para entregar sua terra e se tornar uma rainha de fachada. A resposta dela foi um não, firme e direto. A recusa foi um desafio direto à autoridade de Ciro. Se ele não podia ter o reino dela pelo casamento, ele o tomaria pela espada. A decisão estava tomada. A guerra era inevitável. O vasto exército persa marchou e atravessou o rio Araxes, a fronteira natural que separava os dois mundos, invadindo o território dos Masságetas. Mas Ciro não queria apenas uma vitória simples. Ele queria uma vitória humilhante. E para isso, ele usou de astúcia e traição. Ele montou uma armadilha. Deliberadamente, deixou para trás um acampamento farto, repleto de comida e, o mais importante, grandes quantidades de vinho. Ciro sabia que os guerreiros das estepes, não acostumados com a bebida fermentada, veriam aquilo como um presente dos deuses. Uma parte do exército masságeta, liderada pelo próprio filho de Tomíris, Espargapises, encontrou o acampamento abandonado. Celebrando a aparente retirada dos persas, eles caíram na armadilha.
Beberam o vinho sem moderação, até perderem os sentidos. Foi então que os persas retornaram. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Espargapises, o príncipe herdeiro, foi capturado vivo. Quando recobrou a consciência e percebeu a desonra de sua captura, ele tirou a própria vida enquanto era prisioneiro. A notícia chegou a Tomíris como um raio. A dor da perda do filho, somada à fúria pela traição de Ciro, transformou a rainha em uma força da natureza. Ela enviou uma mensagem final ao rei persa, uma promessa solene e terrível. Devolva-me o corpo do meu filho, e pode ir em paz. Mas se recusar, eu juro pelo sol, o senhor dos Masságetas, que vou saciar a sua sede de sangue. Ciro, arrogante em sua vitória parcial, ignorou o aviso. Ele subestimou a dor de uma mãe e a fúria de uma rainha. Foi o seu último erro. Tomíris convocou todo o seu povo. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos que podiam montar um cavalo e empunhar um arco, se uniram para a batalha final. Era a nação inteira contra o maior exército do mundo. O choque das duas forças foi cataclísmico. Os imensos e organizados batalhões persas contra a cavalaria ágil e mortal dos Masságetas. A batalha, segundo Heródoto, foi a mais feroz já travada entre povos bárbaros. Os Masságetas, cavalgando em círculos, disparavam nuvens de flechas, desaparecendo e reaparecendo como fantasmas da estepe. A mobilidade deles quebrou as rígidas formações persas. No final, a estratégia e a fúria dos Masságetas prevaleceram. O invencível exército persa foi aniquilado, e em algum ponto daquele campo de batalha sangrento, Ciro, o Grande, o conquistador do mundo, tombou. O maior rei de sua era foi derrotado por uma rainha que ele desprezou. O que aconteceu em seguida se tornou uma das lendas mais sombrias e poderosas da antiguidade. Dizem que Tomíris caminhou pelo campo de batalha, procurando o corpo de seu inimigo. Ao encontrar o cadáver de Ciro, ela cumpriu sua promessa. Ordenou que a cabeça dele fosse cortada e a mergulhou em um odre de couro, cheio de sangue humano. E segurando a cabeça pelos cabelos, ela teria dito as palavras imortais: Eu te avisei que saciaria sua sede de sangue, e aqui está. Beba até se fartar. A cena é chocante, mas seu simbolismo é profundo. Era a vingança de uma mãe. Era a vitória da liberdade contra a tirania. Era a prova de que mesmo o maior dos impérios podia sangrar. Mas que até que ponto essa história é real? Nossa principal fonte é Heródoto, o pai da história, que também era um grande contador de histórias. Outros historiadores antigos dão versões diferentes sobre a morte de Ciro. Alguns dizem que ele morreu em outra campanha militar. A história de Tomíris pode ter sido exagerada, transformada em um mito para ilustrar os perigos da arrogância. No entanto, lenda ou realidade, uma coisa é certa. O nome de Tomíris e a humilhação da derrota ecoaram por séculos. Mesmo os persas, que tentaram reescrever sua própria história, nunca conseguiram apagar completamente a mancha dessa campanha desastrosa. A história, verdadeira ou não, tornou-se uma poderosa ferramenta de propaganda contra a expansão persa. O legado de Tomíris transcendeu a antiguidade. Durante a Idade Média, ela foi lembrada como um símbolo de coragem e justa vingança. Na Renascença, artistas como Rubens e Gustave Moreau imortalizaram sua figura triunfante em pinturas magníficas. Ela se tornou um ícone da liderança feminina, uma inspiração para rainhas e um exemplo de resistência contra forças aparentemente invencíveis. Até hoje, seu nome é sinônimo de força e determinação. É importante lembrar que Tomíris não foi a única mulher guerreira da história. Séculos depois, Búdica lideraria uma revolta sangrenta contra o Império Romano na Bretanha. A rainha Nzinga de Angola enfrentaria os colonizadores portugueses com táticas de guerrilha brilhantes. Mas Tomíris foi uma das primeiras cuja história foi registrada e sobreviveu ao tempo. Uma rainha que não apenas governou em tempos de paz, mas liderou seu povo na guerra e venceu. No fim, Tomíris permanece uma figura envolta em mistério. Foi ela uma rainha histórica cuja vitória foi dramatizada,
Ou um mito poderoso criado para ensinar uma lição? Talvez nunca saibamos com 100% de certeza, mas sua história, seja ela fato ou lenda, nos lembra de uma verdade universal. Nenhum império é eterno e nenhum poder é absoluto. Até os maiores conquistadores podem ser derrotados por aqueles que lutam por algo maior que o ouro ou a glória. A liberdade, entre os sussurros da história e o poder da lenda, uma verdade permanece. Tomires foi a rainha que derrotou Ciro, o Grande. Muito obrigado por viajarem conosco por essa história incrível. Se você gostou desse mergulho no passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras históricas. Até a próxima!